Oi, Bia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo sim com você? Tô bem. Bia, me deu uma dor de barriga agora. Gente, nunca aconteceu isso, assim, na aula online. Gente, me deu uma dor de barriga. Eu terminando a aula no nono ano. Bia, sabe quando você começa a se sentir mal, Mariana? E eu, assim, eu comecei a me sentir... Sabe o que é aquilo que está preso quer ser solto? Estão entendendo mais ou menos? Sim, sim. Bia, Mariana, eu assim, meu Deus, aquilo assim, aquilo já acabando com a minha vida, eu no meio da explicação para o nono ano. Ai, eu, meu Deus, falta. Mas a aula estava no começo ou já estava no final? Não, já estava no. Aquilo foi assim, eu estava dando um conto de literatura, que eu sou professor de literatura do nono ano. E aí, eu falando sobre um conto de Machado de Assis, que é o paradidático deles, eu trabalhando no paradidático. Menina, quando estava faltando assim, uns 10 minutos para acabar a aula, aquilo começou a me incomodar um pouco. Gente, aí eu vendo o vídeo, aquilo não acabava, eu, meu Deus do céu, eu já suando. E eu disfarçando, porque eu não vou falar isso no nono ano, né? Mas vocês é outra história. Gente, meu Deus, aí eu tive que acabar a aula 5 minutos antes, porque senão eu não ia conseguir. Vocês já imaginaram, gente, uma coisa dessa? Deus me livre. Ai, meu Deus. Ai, Deus me livre, gente. É um homem limpo, um homem cheiroso. Acontecer esse tipo de coisa, eu, hein? E o pior é que, assim, as pessoas, elas gostam de falar, né, gente, no WhatsApp. Aí eu, gente, eu tô dando aula e as pessoas começam num falatório desacerbado, sabe? Gente maluca. Gente, onde que eu tô? Não tô entendendo essa maluquice aqui desse livro. Parte 2, literatura, o que é isso? Ah, tá. Ué, mas esse livro você tá vendo até aqui? Que é isso? Ué. Aí, que eu já vou ver essa palhaçada aí. Ah, tá, enredo linear. Tá. Aí. Gente, eu não sei quais de vocês estavam na minha aula, mas a página 557 eu dei, não dei? Eu lembro dessa previsões sobre o menino que nasceu na altura, eu lembro disso, que eu estava com a Niele e com o... Ai, gente, qual é o nome dele? João. Gente, caracterização dos personagens. Bia, você, Mariana, lembra mais ou menos disso aí, Hugo? Tipo de discurso. Eu cheguei a dar tipo de discurso para vocês? Dei, não Eu dei? acho que isso você deu sim, professor. Agora, reconheço o tipo de discurso. Aqui sim. Eu lembro da página 560. É isso nós fizemos, eu lembro. Da Que página a gente 500, fez um texto sobre fim de namoro. a 561, Bia, nós fizemos. Aí eu já não lembro. Você lembra Acho dessa? que não. Essa não, né? Hugo, lembra dessa? Eu acho que essa nós não fizemos. Então é aqui, a 561. Eu acho que a gente não fez essa, não. Acho que não. É essa não. Então vai ser essa que a gente vai fazer, tá? Prometo que eu vou ser bonzinho, que eu não vou atrapalhar o final de semana de vocês. Vou só relembrar, Tati e Ronaldo vai ser bonzinho, porque eu tenho carinho por vocês, né?
Aqui tem na sala é Mariana, né? E filhos de 2 professores, então o tio Ronaldo vai ser bem bonzinho com vocês. Então, olha só, turma, nesse último capítulo já tem umas 2 ou 3 aulas que nós não vemos redação. Neste capítulo, você aprendeu a diferenciar relatos de fatos e narrativas ficcionais. Além disso, começou a estudá-los por meio de um de seus elementos vitais, os personagens. Você percebeu na prática que os personagens podem ser caracterizados pela descrição física e psicológica, apresentação direta, e também pelo que fazem e pelos modos como falam, representados pelos 3 tipos básicos de discurso: direto, indireto e indireto livre. Não esqueça, é importante criar os personagens com imaginação e sensibilidade a fim de motivar o leitor de suas narrativas. Leitura e produção. Aqui, gente, o FRJ, ó, bonitinho. Lídio Corró, um sentimental, sente um aspecto no peito. Ainda há de morrer numa hora dessas, de emoção. Pedro Arcanjo mantém-se sério por um momento, distante, grave, quase solene. De repente se transforma e ri. Seu riso alto, claro e bom, sua infinita e livre gargalhada. Pensa na cara do professor Argolo, na do autor Fontes, 2 luminares, 2 sabidórios que da vida nada sabem. São mestiças a nossa face e a vossa face é mestiça a nossa cultura. Mas a vossa é importada. Iam morrer de congestão. Seu riso acendeu a aurora e iluminou a terra da Bahia. Reescreva em discurso direto o trecho que um dos personagens faz a defesa da cultura mestiça, identificando esse personagem. Então, olha só, turma, o discurso direto, vocês sabem que precisa ou da aspas ou do travessão, né? Porque vai ser o diálogo em si. Então, nós vamos pegar esse texto que está no discurso indireto e nós vamos transformá-lo em direto. Então, olha só. Pedro Arcanjo diz ou disse, são mestiças a nossa face e a vossa face, 2 pontos. É mestiça a nossa cultura, mas a vossa é importada. B. Identifique a ideia expressa pelo termo sublinhado e o substitua por outro, de tal forma que o resultado dessa substituição não altere o sentido do fragmento original. Então, olha só, turma. Ideia de oposição, de contas, né? De contraste, desculpem. Porém, no entanto. Gente, vocês sabem que porém, no entanto, é um exemplo de oração coordenada adversativa. Estão lembrando mais ou menos disso? Mariana, aquela outra foto estava mais bonita. Dois. Leia o seguinte texto. Um músico ambulante toca sua sanfoninha no viaduto do Chá, em São Paulo. Chega o Rapa e o interrompe. Você tem licença? Não, senhor. Então me acompanhe. Sim, senhor. E que música o senhor vai cantar? É mole. Para o efeito de humor dessa anedota, para o efeito de humor dessa anedota, contribui de maneira decisiva um dos verbos do texto. De que verbo se trata? Justifique sua resposta. Então vamos lá, gente. Trata-se do verbo acompanhar, pois ele é compreendido de modos diferentes pelos interlocutores da anedota. B. Reescreva o diálogo que compõe o texto usando o discurso indireto. Comece com: o fiscal do Rapa perguntou ao músico. Então, olha lá, turma. O fiscal do Rapa perguntou ao músico se ele tinha licença para tocar. O músico respondeu que não. O fiscal pediu, então, que o músico o acompanhasse. O músico perguntou ao fiscal que música este iria cantar.
Tudo bem até aí? Então, nessa turma, vamos aqui agora, né? Enredo linear, né? Vamos para a página 60, 562, né? Então, olha só, gente, nós vamos falar de enredo linear. O que é linear? Linear é uma linha, é você seguir uma linha de raciocínio. Não tem interrupção. Antilinear é o contrário. Geralmente, Machado de Assis, ele é antilinear, né? Porque ele pega e muda o texto, ele fala de uma coisa, depois começa a falar de outra. Gente, vocês já viram pessoas que falam de um jeito, aí depois começa a misturar tudo? Isso se chama antilinearidade. Exemplo, eu e a professora de história de vocês, a gente tem essa mania. Eu e Jaqueline, a gente está conversando. Aí, quando a gente começa a conversar, a gente está falando, sei lá, de escola. Daqui a pouco a gente fala de café, aí a gente fala do show de rock, a gente fala do Bon Jovi, a gente fala da banda da Bahia, a gente fala de religião, a gente fala de igreja, a gente fala de macumba, aí a gente fala do Bolsonaro, a gente fala da escola, aí a gente fala da mãe, aí depois a gente volta a falar da religião. Eu e Jaqueline, a gente não tem linearidade. Toda vez que a gente está conversando, a gente fala sobre tudo, assim, é uma coisa muito louca, sabe? Ontem a gente ficou 2 horas no telefone, sei lá, falando coisas assim. Aí a gente fala de uma turma, aí a gente fala de um aluno, aí a gente fala de alguém, aí a gente volta a falar, não sei de quê. É totalmente antilinear o nosso discurso. Já discurso linear é aquele que tem uma linha de raciocínio. Vocês estão entendendo? A história é linear. Né? Porque as coisas acontecem, sei lá, em ordem crescente. Leia o seguinte texto. Ilfá, tonto como era, não lograva obter nenhum convite ou um gesto de acolhida. Certa vez foi até uma fazenda para ver se lhe davam alguma coisa. Mas como o viram tão mal ajambrado, soltaram os cães atrás dele. Então sua mãe arranjou para ele um lindo casacão, uma calça e um jaleco de veludo, vestido como um cavaleiro. E o Fá retornou à mesma propriedade. Acolheram-no muito bem e o convidaram para comer com eles. E ali cobriram-no de elogios, quando lhe trouxeram a comida. E o Fá, com uma das mãos, a levava à boca e com a outra a punha nos bolsos, bolsinhos, no chapéu, e dizia: comam, comam minhas roupinhas, pois vocês é que foram convidadas, não eu. Enredo. Note que a história apresenta um conflito entre o personagem e os outros participantes, se organiza o enredo. Como você sabe, enredo é a sequência de acontecimentos da história, a rede de situações que os personagens vivem, a trama das ações que eles realizam ou sofrem. Toda narrativa apresenta enredo, o que aconteceu e como aconteceu. O enredo, gente, é a história em si, né? É o que aconteceu na história. Observe que o desenvolvimento do enredo é organizado por causa do conflito, a confusão entre o personagem principal e forças adversárias a ele, pela luta do personagem para realizar seus desejos, projetos, sonhos, objetivos. Exemplo, vamos dizer que a Bia tem um pensamento diferente da Mariana nesse enredo. Então, vai ter um conflito, porque uma pensa diferente da outra. As narrativas apresentam um conflito entre o protagonista e os elementos opositores, no caso, os antagonistas, né? Entre os quais encontramos muitas vezes os personagens adversários ou antagonistas. Reconhecemos um exemplo típico desse embate nos enredos românticos, do tipo herói versus vilão, mocinho versus bandido. No entanto, há inumeráveis formas de conflito, muito mais complexas e sutis. De um modo geral, o personagem está em luta com antagonistas, ou com o mundo, ou com o seu destino, ou consigo mesmo. O desenrolar do enredo dá-se pela apresentação e desenvolvimento desse conflito, que se intensifica até o clímax,
para solucionar apenas o desfecho da história. Então, gente, o enredo linear, né? O que seria o enredo linear? Então, olha só, podemos identificar 4 partes, né? Então, nós temos a exposição, que é o situar, né, o começo da história, quando em geral se apresentam os personagens, o conflito, o espaço e o tempo onde ocorre a ação. Complicação corresponde à parte do enredo que se desenvolve os conflitos, né? Estou lembrando mais ou menos aí da complicação. A Bia, eu dei o exemplo da Bia e da Mariana com ideias opostas, então nós temos uma complicação. Qual é o clímax? É o ponto culminante, é a explosão, é o momento de maior tensão do conflito. Caramba, a Beatriz não concorda com a Mariana. Elas se pegaram, se quebraram e foram, sei lá, expulsas da escola. Desfecho é a solução. Quer dizer, ter sido expulsa da escola é o desfecho, porque o clímax foi as duas terem se agredido. Se não houver conflito, a narrativa fica reduzida a uma sequência de fatos que provavelmente não despertarão o interesse dos leitores. Grande parte da paixão de contar está no jogo dos conflitos, que tecem o desenvolvimento da trama até o clímax e o desfecho, com o triunfo ou a derrota do personagem principal. Mas assim, te dou meu telefone. Vamos ler um conto que apresenta o enredo linear. Uma vida ao lado. Então, olha só, turma, fina a parede e, além dela, a vida do vizinho. Irritante a princípio, ruídos, pancadas. Tosse, tudo interferindo e filtrando-se depois aos poucos, familiar. Sabia-lhe o banho, as refeições, as horas de repouso, a cada gesto um som, e no som, recriado, o via mover-se em geometrias idênticas às suas, a sala, o quarto, o corredor. Cada vez mais ligava-se ao vizinho, absorvendo seus hábitos, ouvia bater de louças e se apressava à cozinha. Vinham vozes moduladas e ligava a televisão. À noite só conseguia dormir depois do baque dos sapatos do outro. O ranger da cama assinalando que se metera em lençóis. Perdia-o, porém, quando saía porta fora. Passos, tinir de chaves, vazio o vizinho. Sem ele, vazios a sala e o quarto. A parede emudecia, separando silêncios. Voltava ao fim do dia, pontual. Passos, tinir de chaves. Ele então acendia a luz ao estalar do interruptor do outro, e juntos punham a casa em andamento. Tentava, às vezes, seguir-lhe as andanças. Espiava pelo olho mágico, estudando a paciência com... Esperava o elevador. Postava-se à janela para ver que na direção tomava em que ônibus subia. E justamente numa tarde em que o espreitava, viu o outro atravessar em uma hora a rua movimentada, hesitar, correr e ser atropelado por um furgão. Percebeu que precisava trabalhar rápido. Sem hesitar, arrancou as portas dos armários, as cortinas, pegou a caixa de ferramentas e começou a serrar, lixar, bater, colar. Tudo estava pronto quando ouviu o caixão do outro chegar para o velório. Sobre a mesa da sala, na exata posição em que o do vizinho deveria estar, colocou seu próprio caixão. Depois abriu a porta de par em par e, vestido no terno azul marinho, deitou-se cruzando as mãos sobre o peito. Gente, ainda teve tempo de pensar que tinha esquecido de engraxar os sapatos. E já os primeiros visitantes começavam a chegar. Entretanto, com a mesma tristeza nos 2 apartamentos, para prantear defuntos tão iguais. Relacione os acontecimentos do conto apresentados a seguir às partes do enredo, a parte do enredo, procurando reconhecer os parágrafos correspondentes a cada uma delas. A presença do vizinho incomoda o personagem principal da história. Entretanto, esse incômodo torna-se familiar e motivo de cópia, pois o protagonista passa a imitar todos os gestos do vizinho. No caso, gente, isso é uma exposição, né, do parágrafo 1 a 3. B.
A vida do protagonista se cola do vizinho, revelando um estranho comportamento de dependência do primeiro em relação ao segundo. No caso aqui com pregação, né? Parágrafos 4 a 7. O atropelamento do vizinho leva ao limite a tensão da história, pois aguça a curiosidade do leitor sobre que reação causará ao protagonista. Aqui, no caso, é o clímax, né, turma? Parágrafo 8. O protagonista consolida a atitude de assumir a identidade do vizinho, pois encena a própria morte a partir da morte dele. No caso, é o desfecho. Parágrafos 9 a 11. 2. Comente com os seus colegas. Você achou o texto lido interessante? Por quê? Gente, vocês acharam o livro interessante? O texto interessante? É estranho, né, gente? Você se vê em questão de morto ou como um morto. Gente, quando vocês deitam, eu pelo menos tenho essa ideia. Quando vocês ficam com a mão assim, vocês não acham esquisito, não? Toda vez que eu fico assim, eu tiro a mão, porque eu associo isso ao defunto, a um cadáver. Vocês não têm isso, não? Sim, sim, eu Você também tira, Bia, a mão? tiro, eu não consigo dormir assim. Parece que eu vou morrer, sei lá. Lembra um defunto, né? Um caixão? Lembro. Depois disso, vocês sabem que eu perdi meu pai em fevereiro. E vocês sabem que eu tive que fazer tudo, né? Gente, quando eu vi meu pai daquele jeito assim, isso ficou. Gente, isso é tão esquisito, gente. Isso é muito esquisito. Vocês acreditam que eu lembro disso todos os dias? E você, Mariana? O que você acha disso? O que você achou desse texto? É como se você estivesse se vendo de um outro lado, né? Eu acho que ninguém pensa nisso, gente. E você, Hugo, tá ouvindo o que eu tô falando? O Hugo vai no chat, que ele não vai ativar o microfone. Esse sim é que você está me ouvindo, Hugo? Ou esse sim é que você já pensou sobre essa questão das mãos cruzadas em posição deitada? Os dois, entendi. Gente, é uma coisa muito delicada, né, Mariana? Mariana tá aí? Professor, eu nem tinha pensado nisso. Nem tinha Não, não é. pensado nisso. É muito esquisito. E esse texto faz a gente se ver de uma outra forma, né? É muito esquisito. A roupa, gente, aquela roupa, porque tem uma roupa para o cadáver ir, né, para ser enterrado. Que você escolhe. Minha mãe pegou, gente, a roupa preferida do meu pai, deu na minha mão. Nossa, muito esquisito, gente, isso. Isso é horrível. Horrível. Ó, vamos retomar cada uma das partes que você identificou para observar detalhadamente o modo como o enredo desse conto se organiza. Então, olha só, número 1, né? Situação inicial, a presença de elementos descritivos. Você sabe que a descrição costuma estar presente na narração, caracterizando personagens e cenários e auxiliando a construção do enredo. A funcionalidade da descrição do texto narrativo decorre dos detalhes utilizados para dar informações ao leitor e também para criar a atmosfera, o tom do texto. Observe que o conto Uma Vida ao Lado começa com ênfase nos elementos descritivos. Reconheça tais elementos no texto a seguir. Fina a parede, e além dela, a vida do vizinho. Irritante, a princípio, ruídos, pancadas, tosse, tudo interferindo e filtrando-se. Depois, aos poucos, familiar. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Reconhecer tais elementos no texto a seguir, como elementos descritivos, né? Então, olha só, gente. O texto inicia-se com uma construção pouco usual em português, pois o adjetivo fino é anteposto ao substantivo, enfatizado por meio de uma vírgula. Esse procedimento destaca a precariedade da fronteira entre os espaços onde habitam os vizinhos em dois sentidos. O primeiro, que é denotativo, que é fina a parede, e o segundo, metafórico, e além dela, a vida do vizinho, né? A fina vida do vizinho. A partir dele, o leitor vai percebendo o processo de espelhamento de uma vida na outra, intensificando por meio de enumeração de estímulos auditivos, ruídos, pancadas e tosse.
Gente, você está aqui na sua casa, do nada o teu vizinho começa com um som. É como se aquele som estivesse se infiltrando na sua casa. Prova com essa coisa de aula online. Gente, esses dias, a minha vizinha começou a colocar uma música alta, assim, glória, glória, glória. Aí, na hora que eu estava querendo falar, ficava glória, glória. Aí um aluno falou assim, professor, o senhor virou evangélico? Então é engraçado. Porque não é nem uma questão de virar evangélico, é uma questão mesmo de limite. Né? Porque independente do que eu estou ouvindo, a partir do momento que o volume esteja alto, o som vai perpetuar na casa do vizinho. Não é? É igual prédio, gente. Você mora em cima, se você arrastar o móvel, o que vai acontecer? Se estiver tendo um problema de infiltração na sua casa, né? No prédio, ou na casa do outro, do vizinho, isso vai passar para a sua parede. E daí você está no meio de um problema que você não provocou. Estão entendendo? É uma situação muito delicada. Sim, sim. Aqui o som todo dia, alto todo dia. Sim. Ó, o vizinho agora está gritando. Gente, exemplo. Se você pegar e... Ai, gente, vai falar uma coisa, mas fugiu. Ah, um muro. Você está num terreno, certo, Bia, Mariana? Você está num terreno. Vocês sabem que eu comprei uma chácara. Então, essa chácara que eu comprei tem um bambuzal. Só que o bambuzal, quando ele é muito extenso, ele fica muito pesado e o peso dele vai sobrecarregar no muro, vai fazer com que o muro desabe, com que o muro se tenha uma ruptura, papapá. O vizinho chegou para mim, gente, assim, olha só, eu estou cobrando R$ 1.500 para cortar o seu bambuzal. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha só, meu amigo, tem um muro que está dividindo o meu terreno e o seu. Se o muro der R$ 2.000, é 1.000 meu e 1.000 seu. Porque o muro que eu estou dividindo o meu terreno, você está dividindo o seu também. Estão entendendo, gente? Aí o cara pega, embolsa, fura o meu muro, porque o muro está na minha casa. Mas na casa dele, o meu muro também está. Ele vai aproveitar a parede. Ou não vai? E aí, isso é algo que tem que ser visto com divisão. Para os dois, não é um só arcar com prejuízo. Assim é mole. Né? Assim é mole, assim é fácil. Ó. B. Identifique as palavras e expressões presentes nos 3 parágrafos da situação inicial. Exposição, né, que indicam a ideia de progressão temporal, anunciando as ações que sucedem ao longo da história. As palavras e expressões são, a princípio, interferindo, infiltrando-se depois aos poucos. C. Que fragmento do 3º parágrafo deixa claro ao leitor o surgimento da complicação, isto é, o início da quebra de fronteira entre as duas vidas? O fragmento é: e no som, recriado, o via mover-se em geometrias idênticas às suas. 2. Complicação, né? Os verbos no pretérito imperfeito do modo indicativo. No trecho referente à complicação, parágrafo 4º a 7º, podemos afirmar que o protagonista mimetiza ou copia a vida do vizinho, de uma forma ao mesmo tempo intensa e rotineira. A frase "cada vez mais ligava-se ao vizinho, absorvendo seus hábitos", mostra ambas as coisas, pois enquanto a expressão "cada vez mais" expressa a ideia de progressão, o uso de verbos no pretérito imperfeito do modo indicativo denota ações passadas que se repetem indefinidamente, servindo como pano de fundo da narrativa. Identifique os verbos no pretérito imperfeito presentes no fragmento a seguir. Então, a turma ouvia, se apressava, vinham, ligava, conseguia, perdia, saía, emudecia, voltava, ia, né? Tem ia aqui ó, no 2º parágrafo, acendia, punha. B. Através de qual sentido o protagonista percebe a rotina do vizinho? Pelo sentido da audição, né, gente?
Você está ouvindo o que o cara está fazendo, se o cara está brigando, se o cara está vendo televisão, se o cara está ouvindo música, se é aniversário da vizinha, parabéns, né? Se a vizinha é evangélica, se a vizinha é macumbeira, né? Tudo você vai ouvir pelo que ela está escutando, ou pelo que ela está falando, né? Geralmente, se for uma vizinha macumbeira, né, Bia? A pombagira vai virar na vizinha. Você já sabe que a vizinha é da macumba. Mariana deve estar assim, gente, meu professor é maluco. Ou então ela está assim, eu já me acostumei com o professor. Clímax. A excitação da curiosidade do leitor. O 7º parágrafo anuncia o clímax, que se dá no 8º, por meio de verbos que indicam uma mudança de tipo de percepção. Identifique esses verbos e explique de que mudança se trata. Então, vamos lá, né, turma? Os verbos são, espiava e ver. Eles indicam a mudança da percepção auditiva para a visual. B. Na cena descrita no 8º parágrafo, o protagonista que espreitava o vizinho viu-o ser atropelado. Em relação aos tempos verbais, qual alteração ocorre e permite ao leitor compreender o andamento da narrativa? Veja ao lado a opinião de Engenheiros de Vilaça-Cote sobre o uso do pretérito do perfeito, o passado simples do pretérito imperfeito nas narrativas. Aqui, gente, o que dizem os especialistas, né? A diferenciação entre perfeito e passado simples se estabelece com base na noção de relevo narrativo. O passado simples é o tempo do primeiro plano, constituindo o imperfeito o tempo do segundo plano. Enquanto o perfeito marca todas as unidades de ação da narrativa, o imperfeito fornece o pano de fundo, aparecendo também com frequência na introdução e na conclusão. Então, aqui na B, né, turma? A alteração é o emprego do verbo do pretérito imperfeito espreitava e no pretérito perfeito viu, né? No caso, está falando aqui, né, que o emprego destes dois tempos do indicativo, o verbo no pretérito imperfeito espreitava retoma o pano de fundo da narrativa por seu caráter de ação não concluída. E o verbo no pretérito perfeito viu acelera os acontecimentos, pois indica um ato realizado, uma ação que provoca reação. 4, né? Desfecho, o pretérito perfeito do modo indicativo. Note que desde o atropelamento do vizinho, o desfecho do conto se precipita por meio de ações narradas no pretérito perfeito. Transcreva os verbos do desfecho do conto que estão no pretérito perfeito. Percebeu que precisava trabalhar rápido, sem hesitar, arrancou as portas dos armários e as cortinas, pegou a caixa de ferramentas e começou a serrar, lixar, bater, colar. Tudo estava pronto quando ouviu o caixão do outro chegar para o velório. Eu já achei dois, gente. Eu achei precisava, eu achei estava. Na exata posição em que o vizinho deveria estar. Colocou o seu próprio caixão, depois abriu a porta de par em par e, vestido no terno azul marinho, deitou-se cruzando as mãos sobre o peito. Ainda teve tempo de pensar que tinha esquecido de engraxar os sapatos. E já os primeiros visitantes começavam também a chegar, entrando com as mesmas tristezas dos dois apartamentos para prantear. Defuntos estão iguais, credo. Então, percebeu. Pretérito perfeito, gente, eu tô maluco. Eu falei como se fosse pretérito imperfeito. Então, percebeu, arrancou, pegou, começou, ouviu, colocou, abriu, deitou-se, teve. Copiaram? Printaram? Bem, turma, então é isso, tá? Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula na sexta-feira. Um beijo, turma.